Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre 5 cidades que eu viajei durante leituras. Gente, sempre que a gente tá lendo um livro de um país diferente, a gente meio que dá uma viajada pra aquela localidade. Mas tem 5 livros aqui que me fizeram essa viagem ser muito presencial, que eu realmente me senti no lugar. Então é sobre eles que eu vou comentar no vídeo de hoje. O primeiro livro é Como Se Apaixonar, da Cecelia Ahern. E, gente, esse livro se passa em Dublin, na Irlanda. E durante a trama, o casal protagonista ia em diversos pontos característicos da cidade e me dava uma ambientação muito perfeita. Então, enquanto eu lia Como Se Apaixonar, eu estava me sentindo muito uma visitante de Dublin e conseguindo olhar a cidade pelo ponto de vista do casal. Então eu fiquei muito interessada em conhecer, já era uma cidade que eu queria muito conhecer. Mas conforme eu lia Como Se Apaixonar, eu ficava com mais vontade ainda, eu ficava mais interessada ainda, porque o livro me dava uma sensação de aconchego, sabe? E eu acho que é uma sensação que eu sentiria na cidade, assim como eu senti na história, que é um romance. Se você não conhece, nesse livro aqui a gente vai conhecer uma protagonista que ela tá passando por uma ponte e ela vê um cara prestes a se suicidar e ninguém tá conseguindo fazer com que ele desista disso. E aí ela vai lá conversar com ele e ela pede um prazo pra ela fazer com que ele mude de ideia. E aí ela começa, né, a se incluir na vida dele e eles começam ali um relacionamento e aí o cara desiste de se suicidar porque ele acha razões para viver e não são razões que estão nela, mas são razões que estão na vida dele. Então é bem bacana e ela utiliza muito da cidade, dos pontos da cidade pra fazer com que o pensamento dele mude. Então eu indico muito a leitura e, gente, eu me senti muito dentro do livro e dentro da cidade. Eu achei isso muito bacana. O segundo livro é de uma cidade que eu já conheci e é uma cidade que a gente conhece em muitos livros, mas nessa série em especial eu me senti muito lá. E eu tô falando de Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários, da Anne Dowling, que a gente vai para Londres. O interessante é que não é um livro que viaja por toda Londres e que fala sobre todos os pontos de Londres. Ele é um livro que a gente tem uma livraria num bequinho de Londres e aí tem uma praça na frente e tem uns costumes muito britânicos, sabe? Os personagens, eles fazem umas coisas muito características do local. Então eu consegui muito visualizar a cidade por conta dessas características que tinham. Além de pontos assim que eles iam eventualmente, fala muito do metrô, que é uma característica muito forte da cidade, dos bares pra tomar vinho no fim do expediente, sabe? Que a galera se junta ali. Então foram coisas que eu consegui ver pelos 3 dias que eu passei na cidade. Oh meu Deus, lembro como se fosse hoje todos os segundos. Mas assim, não era aquela coisa muito característica e muito forçada, sabe? Deles estarem sempre naqueles pontos principais. Eles lembravam assim de lugares, mas tinha aquela coisa da Londres mais antiga e daquele aconchego que a cidade traz também. Então eu gostei muito, tanto desse quanto do segundo volume. Eu tô muito ansiosa pelos próximos volumes dessa série, porque eu realmente consigo me teletransportar pra lá e eu acho isso muito bacana. Um país que eu nunca tive muita curiosidade em conhecer é a Itália. Mas quando eu li Amor e Gelato, gente, eu fiquei louca, louca, louca pra conhecer Florença, que é uma cidade italiana. Por quê? A protagonista aqui, ela vai morar com o pai depois que a mãe dela morre de câncer. E aí quando ela tá lá, ela encontra um diário, né? E na verdade dão a ela um diário da mãe dela, que foi de quando a mãe dela chegou em Florença e de todas as coisas que a mãe dela fez em Florença. Então ela vai seguindo os passos da mãe dela na cidade. E ela conhece tanto os pontos mais turísticos da cidade, quanto os lugares ali em que os universitários iam se encontrar, as padarias e bares secretos, sabe? E ela vai desvendando tudo isso. Então é muito gostoso e é um daqueles livros que a gente consegue visualizar muito, porque ela explica muito, além do fato de que ela tá ali lendo o diário. Então a gente tem a visão da mãe dela daquele lugar e a gente tem também a visão dela daquele lugar e todos os sentimentos ali dos personagens que são acarretados durante a trama. Então eu fiquei bem interessada, especialmente por ser um país que eu nunca
tinha visualizado muito. E o engraçado foi que depois que eu li Amor e Gelato, eu vi tanta gente viajando pra Itália e tantos vlogs da cidade que me deixaram ainda mais ansiosa. Então Itália subiu assim muito no patamar de cidades que eu quero conhecer. E eu tô tipo, cidades não, países. E eu tô tipo muito curiosa mesmo, especialmente por causa desse livro, pra conhecer Florença. E quem sabe descobrir se o cemitério que existe aqui existe em Florença. Enfim, gente, coisas deste livro. E aí tem uma outra cidade que ela também tá sempre nos romances de época que eu leio, que é, na verdade, um país. Gente, eu confundo cidade com país, tente entender. Que é a Escócia. Mas tiveram dois livros que me levaram muito pra Escócia e são dois nacionais. Quando a Noite Cai, da Karina Ricci, e Não Me Esqueças, da Babi Assetti. Esse daqui é um romance de época, esse aqui é um romance contemporâneo. Mas o que acontece é que nesse aqui, a gente tem uma protagonista que ela sonha com a Escócia. Então a gente tem muitos detalhes acerca do sonho dela e que é muito tempos atrás, sabe? Tipo, é muito no passado, assim. E a gente tem um protagonista escocês também. Então ela tá aqui disponível naquela forma super aventureira, dos clãs e coisas do tipo. E ambos os livros, esse daqui também por ser um romance de época, então a gente tá em 1800 mais ou menos na Escócia, também falam sobre a tradição escocesa e todas as magias que eles faziam, né? Porque a Escócia é conhecida muito por essa arte de magia, então de acreditarem nos antepassados e coisas daquele gênero. Tem uma pegada meio indígena, pela minha forma de ver, a forma como eles conviviam, né? Então é bem interessante, eu fiquei bem curiosa. E eu sei que a Escócia ainda tem muitos lugares que são dessa época, assim, que muitos castelos e muitos clãs que não foram destruídos com o passar do tempo. Então a gente consegue ainda conhecer muito dos lugares que tem nesses livros aqui. Então eu fiquei bem interessada, bem curiosa. Outro livro que também traz muito disso é Outlander, e a gente tem muitas viagens ali, então foi um país que eu fiquei bem curiosa pra conhecer, especialmente pra conhecer essa parte mais antiga e pra conhecer um pouco mais sobre a tradição e sobre como era lá, enfim, a cultura dos escoceses. Então, Escócia também está na minha lista de países para conhecer. E por último, mais ou menos importante, quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente sempre pensa em quê? Em Nova York, em Orlando, em Miami, coisas desse tipo, né, gente? Os lugares ali mais conhecidos. Mas aí eu li Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. E nesse livro aqui, a gente vai ter um pai que ele vai fazer uma excursão pra jogar as cinzas do filho dele num lugar que ele e o filho dele queriam conhecer, que é o Parque Nacional de Yellowstone. E aí ele vai da Califórnia até Yellowstone num trailer, e durante a viagem ele vai parando em vários pequenos parques nacionais até chegar no Parque Nacional que ele queria visitar com o filho dele. E a gente vai acompanhando essa trajetória dele. E, gente, é emocionante, é lindo e é muito detalhado, sabe? Eu não sou a garota da trilha, mas eu fiquei muito curiosa pra ver, porque é muito interessante a forma como a autora descreve a sensação, não é nem o lugar, é a sensação que ele tem quando ele chega no lugar e a sensação quando ele olha aquela vista, sabe? E o interessante é que ele tá levando pessoas que nunca fizeram nada parecido. Então a gente vai acompanhando isso e, gente, é incrível, incrível, incrível. Eu amei e eu fiquei muito curiosa pra conhecer esses parques nacionais. Eu acho que a gente, dos Estados Unidos, a única coisa que a gente conhece, assim, nessa pegada é o Grand Canyon, e aqui deu pra perceber que tem muitos outros lugares que a gente não explorou, que é um país que tem muita coisa que a gente não conhece, que tem pontos completamente diferentes dentro dele, então dá pra se perder muito lá. E eu fiquei muito curiosa pra conhecer essa parte norte do país, porque a gente tem aqui a parte norte quase perto do Canadá. Então é bem bacana e nunca foi um lugar assim que eu tive curiosidade em conhecer, que passou pela minha mente. E depois que eu li Leve-me com Você, passou e eu fiquei, tipo, muito ansiosa. Enfim, são esses os 5 países assim mais presentes durante leituras pra mim, pelo menos nos últimos tempos. Mas eu quero saber de você. Qual livro te levou pra um país que você realmente quer conhecer? Assim, aquele país que ficou no teu coração. Comenta aqui que eu vou adorar saber. Se você já leu algum desses livros, me conta o que é que você achou. Se você sentiu essa mesma sensação que eu senti, eu também vou curtir muito debater sobre isso com vocês. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau!